Nação, o Flamengo fica no empate contra o Vasco da Gama e pode perder a liderança do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras ou Fluminense. E jornalista fez uma análise perfeita sobre o empate entre Vasco e Flamengo. Para ele, mesmo atuando bem, o Mengão cometeu os mesmos erros, pecando na finalização. Em uma noite iluminada de Léo Jardim, ataque rubro-negro é parado pelas boas defesas do goleiro Cruz Maltino. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente participa dando a nossa opinião. Sem mais, vamos para o conteúdo agora. Mas a verdade é que deu a sensação de que o Flamengo gastou os seus gols contra o Juventude e hoje faltou. Claro, isso é uma brincadeira. Mas, na verdade, o Flamengo esbarrou numa atuação espetacular do goleiro do Vasco. Realmente, Léo Jardim pegou hoje tudo. Fez 3 defesas encabeçadas que foram impressionantes. Uma cabeçada do Plata, uma cabeçada do Gerson no primeiro tempo e, por fim, a cabeçada magnífica do Pedro, entre 2 zagueiros. Ele conseguiu entrar, tirar de cabeça, mas o Léo Jardim, que estava indo para o outro canto, conseguiu ainda voltar e se esticar todo para espalmar essa bola e impedir que ela entrasse. Não foi um bom resultado, é claro que não foi um bom resultado. O Flamengo é muito melhor do que o Vasco hoje em dia, então perder pontos para o Vasco é algo que não deixa nenhum rubro-negro ir dormir satisfeito, mas também não vejo motivo para grande alarde. O campeonato está no início, o Flamengo pode até perder a liderança amanhã, né? O Fluminense joga contra o Vitória, acho que o Fluminense é a maior ameaça para o Flamengo para perder a liderança. O Fluminense está com 9 pontos, se ganhar amanhã vai a 12 e passa 1 ponto no Flamengo. O Palmeiras também pode passar, o Palmeiras pode abrir até 2 pontos do Flamengo. Afinal de contas, o Palmeiras está com 10, como o Flamengo estava antes do jogo. Se ganhar do Fortaleza, vai a 13. Mas ganhar do Fortaleza lá em Fortaleza não é exatamente uma das tarefas mais fáceis. Então, eu tenho a sensação que, de repente, por incrível que pareça, o líder no domingo à noite possa ser o Fluminense. Mas, de qualquer maneira, o campeonato está muito no início. Por exemplo, o Fluminense, com todo respeito ao Fluminense, e ao meu queridíssimo amigo Zé Ilan, o Fluminense não tem time para ganhar esse campeonato. Vamos falar com todas as letras. O Fluminense não tem time para ganhar esse campeonato. A entrada do Renato fez o que o Renato sempre consegue. Sempre que o Renato chega, ele consegue injetar ânimo de tal forma nos seus jogadores que eles crescem muito de produção. Mas, à medida que o tempo e as rodadas forem passando, é natural que o Fluminense, que tem um time com limitações, um elenco ainda com maiores limitações, não vai conseguir brigar, acho que de cara com o Flamengo e com o Palmeiras, ou até talvez com o Internacional. Por falar em Internacional e falar em clássico, né, nós estamos vendo Flamengo e Vasco, o que todo mundo esperava? Bom, vai dar Flamengo. É uma questão apenas de saber qual a diferença de gols. Não foi assim, porque o goleiro do Vasco realmente hoje pegou tudo e mais um pouco. Mas, de qualquer maneira, você vê Internacional e Grêmio, é a mesma situação. Internacional também muito melhor do que o Grêmio, um momento muito melhor, normal, ganhou o Internacional. Pois é, está 1-0 para o Grêmio nesse momento. Então, clássico regional é sempre um jogo mais complicado do que o normal. Para ter ficado, dá para não ter ficado puto no jogo de hoje? Não, a gente sempre fica puto. A gente sempre fica puto porque o Flamengo, como de hábito, além das grandes defesas do Léo Jardim, o Flamengo desperdiçou muitas chances, né? Inclusive, algumas das defesas, por exemplo, no lance no primeiro tempo com o Michael deu uma bomba no peito do Léo Jardim, né? Então, claro, méritos para o Léo Jardim, mas também o Michael concluiu da maneira bizonha, né? Enfim, é um problema meio que crônico que o Flamengo acho que só vai começar a resolver no dia que o Pedro voltar à forma e voltar a ser titular. Quando isso vai acontecer, comenta-se, por enquanto são apenas comentários, que a ideia do Felipe Luiz é que ele continue no banco contra a LDU, muito possivelmente entre como entrou hoje, e contra o Corinthians, se tudo correr bem, ele pode talvez começar como titular. Acho que a partir do momento que o Pedro se torne titular, e acho que deve-se ter muito cuidado com essa decisão, o Pedro é um jogador que não pode ser exposto para voltar a ter um problema, não no joelho, que eu acho que esse está resolvido, mas um problema muscular, por exemplo, como teve o Neymar tantas vezes.
E como tem muitos jogadores que vêm depois de uma longa parada, ele tem que ser usado com parcimônia. Pode ser até, por exemplo, que ele comece contra o Corinthians, mas no segundo tempo, dependendo do quantos minutos ele jogar, ele pode ser sacado. O doutor José Leite já abre a live perguntando, indago o porquê que os times pequenos ou grandes, mesmo em uma fase não muito boa, conseguem se agigantar quando jogam contra o Flamengo. Porque você jogar contra o Flamengo é uma coisa importantíssima no futebol brasileiro, gente. Ainda mais esse Flamengo que vem de 2019 para cá. Um time que foi 2 vezes campeão da Libertadores, 2 vezes campeão brasileiro, 2 vezes da Copa do Brasil, mais recopas, Copas Sul-Americanas. É óbvio que você fazer um grande jogo contra esse time é uma motivação super especial, normal. Além de o Flamengo ser o time mais popular do Brasil. Então, ao mesmo tempo que ele é o mais querido, ele também é o mais odiado. Então, essas coisas têm essas consequências. Mas isso é normal. O Flamengo sempre foi assim. Jorge Chileno, Flá não jogou o que pode. Não intenso e poucos chutes na meta. Vasco retrancado. A LDU atacará. Passei a temer o jogo se o time entrar como hoje. Penso isso. Ô Jorge, eu vou contrariar um pouco a tua opinião. Respeito, você tem todo o direito de pensar assim, mas eu acho que se o time jogar contra a LDU como jogou hoje, o Flamengo ganha da LDU. Porque eu não acredito que o goleiro da LDU vai ter uma jornada tão espetacular como teve o Léo Jardim. Acho muito pouco provável. Mas não acredito também, temo que o Flamengo não consiga, contra a LDU lá, ser tão impositivo. Tomara que seja. Acho que se for como hoje, ele consegue ganhar lá. Pedro Estevam, time precisa treinar o terço final. Isso, o Pedro, treina, mas não é tão simples assim, né? Tem que melhorar, concordo com você. Mas você reparou bem o desenho do jogo hoje? O Vasco jogou com 2 linhas de 4. Fechadíssimo. O cara cortava para chutar, tinha sempre uma floresta de perna na frente. Aí, quando concluía, o Léo Jardim ia lá e fazia uma grande defesa. Então, hoje, eu, sinceramente, não acho que o problema estava na... Como é que chama? Na atuação do Flamengo. Podia ser melhor? Claro que podia. Adoraria que tivesse sido melhor. Mas não acho que a atuação do Flamengo tenha sido desastrosa. Se tivesse sido desastrosa, o Léo Jardim não teria sido o nome do jogo. Não teria defendido 4 bolas dificílimas. Entendeu? O Fran diz aqui, os piores, BH e Ayrton Lucas. Você sabe que eu quase, Fran, fiz a pesquisa dos piores, mas eu preferi sair pelo lado positivo. Quem que você acha que se destacou, mesmo no empate? Peraí. Está em algum lugar aqui entrando uma entrevista. Peraí. Preciso tirar isso. Só um minutinho. Preciso tirar isso Preciso tirar isso daqui. Acho que tirei. Nós vamos ver a entrevista do Felipe daqui a pouco, mas não pode ficar vazando o som da entrevista agora. O BH, Fran, eu estou começando a me perguntar se a cabeça dele não está meio complicada por causa da história das apostas. Isso é uma coisa que o Flamengo precisa observar com muito cuidado. O Flamengo agora tem um psicólogo. Está na hora desse psicólogo entrar em campo. Está na hora do Felipe conversar e prestar bastante atenção. Concordo com você, o BH hoje foi muito mal. Muito mal. E ele vinha bem. Ele jogou muito mal depois do escândalo das apostas. Se continuar jogando mal assim, o Flamengo tem que tirar e botar no banco. Não é tirar do elenco. Até porque se o Flamengo tira o BH do elenco, afasta o BH, o Flamengo está dando uma... Como é que vamos dizer assim? Uma demonstração de que não acredita na inocência do BH. E o Flamengo, como clube dele, precisa apoiá-lo. Mas eu concordo com você, ele foi muito mal e me deixou essa dúvida. Até que ponto essa história toda não pode estar mexendo com a cabeça dele? Em relação ao Ayrton Lucas, cara, eu já estou quase desistindo do Ayrton Lucas.
Eu estou contando os dias para o Vinhas voltar. Porque o Ayrton Lucas, cara, cadê aquele lateral insinuante que era do Fluminense? Cadê o lateral que em alguns momentos do Flamengo chegou a jogar muito bem, foi até convocado para a seleção? Ele não acerta mais nada. E o que é pior? Lateral de vidro, cara. Porra, cãibra para tudo quanto era lado. Cara, esse cara não está treinando? Claro que ele está treinando. O que está acontecendo? Ele está até jogando, porque o Alexandre estava machucado até bem pouco tempo. Mas é impressionante, parece que o futebol dele desapareceu. Estou louco para o Vinha voltar. Até porque, vou dizer uma coisa para você, eu acho que o Vinha vai ser o titular. Não que ele jogue mais do que o Alexandre, mas ele joga muito, e o Alexandre, eu tenho a sensação, tal qual o caso do Danilo, que ele não vai conseguir ter uma sequência. Hoje, por exemplo, eu estranhei o Danilo não jogar. Na minha cabeça, o Felipe ia poupar o Léo Pereira e botar Léo Ortiz e Danilo. O Felipe botou o time titular inteiro hoje, gente. O time titular inteiro. Não poupou ninguém. Eu achava que ele ia poupar. Na última live até falei num misto quente, mas ele não poupou ninguém. Ele mais uma vez surpreendeu todo mundo e botou o time que ele considera o titular absoluto. Pedro Estevam, sem Nico e Alain, vamos com o fraco Everton Araújo na Liberta? Rapaz, eu não sei qual vai ser a solução que o Felipe vai tomar. Mas eu não iria nem com Everton Araújo, nem com Alan. Eu iria de Pulgar, Gerson de segundo volante, Arrascaeta, Plata, Bruno Henrique, se ele achar que está bem, ou Juninho, de repente, ou então Luiz Araújo na direita e Plata no meio, e Cebolinha. Ou Michael, depende de quem o Felipe vai achar que está melhor. Pelo visto, o Felipe está gostando mais do Michael nesse momento do que do Cebolinha. Fofão Fernando, desculpe, mais uma vez tivemos erros de escolhas e finalizações. Como pode jogadores profissionais errarem tanto dentro da área? Duvido que treinam fundamentos. Treinam sim, Fofão. Treinam sim, mas estão errando mesmo, concordo com você, estão errando. Eu acho que muitas vezes erram por excesso de preciosismo. Chegam dentro da área e, em vez de tentar limpar para bater, tentam sempre dar mais um passe. E nessa que você tenta dar mais um passe, a chance de você errar o passe ou o passe ser interceptado é muito grande. Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O link do canal de Renato Maurício Prado ficará na descrição como forma de créditos. Vamos agora dar a nossa opinião, fazer a nossa análise da partida entre Vasco 0, Flamengo também 0. Jogo válido pela 5ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo que aconteceu, né, neste sábado às 18h30, horário de Brasília. Mando de campo do Vasco da Gama, mas o jogo foi realizado no Maracanã porque ambas as equipes entraram em acordo para que os dois jogos sejam realizados no estádio do Maracanã. O Flamengo dominou o Vasco da Gama do início ao fim. Para quem assistiu, ficou bastante nítido que as chances criadas do nosso Mengão foram muito mais do que a equipe cruzmaltina. É claro que o Vasco da Gama teve algumas oportunidades diante de alguns ataques que o Flamengo fez que deixou espaço, e isso não pode acontecer. Com certeza, Felipe Luiz deve, durante a semana, corrigir esses erros para a Libertadores da América, já que o nosso Mengão precisa pontuar a qualquer custo. Então o jogo começou, né? O Flamengo teve uma oportunidade, mas foi o Vasco da Gama quem levou o primeiro perigo, né? Em uma bola chutada de fora da área, o Vasco por pouco não balançou as redes, chute na trave, Vasco da Gama levando o primeiro perigo da partida. O Flamengo dá a resposta com Michael, chutou e Léo Jardim, em uma noite que seria incrível, defendeu a primeira bola. Era aquela trocação, o Flamengo dominava, mas o Vasco, por incrível que pareça, construiu muitas jogadas, envolveu o Flamengo em algumas oportunidades e levou perigo em 2 ou 3 ali chances
que o Vasco teve. Em uma delas, no segundo tempo, o goleiro Rossi defendeu, mas o Flamengo dominou, como a gente citou anteriormente. Só que, mais uma vez, pecando na finalização. Pedro, que teve algumas oportunidades, dentre elas, um chute que, na minha opinião, ele deveria ter caprichado mais. E, mais uma vez, Léo Jardim salvou o Vasco da Gama. Agora, aquelas cabeçadas que ele deu, realmente foi o certo. Cabeceou, o goleiro teve sorte de defender as bolas, e assim o placar não saiu do zero. O nosso Mengão agora tem um confronto difícil contra a LDU pela Libertadores de América e na sequência enfrenta o Corinthians em casa pela 6ª rodada do Brasileirão. Se o Fluminense vencer ou até mesmo o Palmeiras, assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Se as duas equipes vencer, o Palmeiras assume a liderança, o Fluminense em segundo e o Flamengo cairia para a 3ª posição. Para vocês, o Flamengo pecou nas finalizações ou foi o Vasco que foi melhor? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.